Já imaginou um líder que, ao invés de edificar a igreja, prefere dividi-la? Pois bem, o nome dele é Diótrefes, e ele é citado em uma das cartas mais curtas da Bíblia, mas com uma lição gigante. Você vai descobrir como o comportamento de Diótrefes é um alerta para a igreja hoje e por que ninguém deveria querer um obreiro assim na sua congregação. Fica até o final, porque o último ponto vai te deixar de queixo caído. Quem foi Diótrefes? A única menção de Diótrefes está em 3 João versículos 9 e 10. E, mesmo com poucas palavras, o apóstolo João revela um caráter problemático. Ele era provavelmente um líder em alguma igreja local na Ásia Menor, mas o poder parece ter subido a cabeça. Em vez de ser um exemplo de humildade, Diótrefes queria ser o dono da igreja, controlando tudo e todos. Características de Diótrefes. O que ele fazia de errado? Diótrefes tinha 4 grandes falhas que as igrejas precisam evitar: arrogância e desejo de primazia. Ele queria ser o centro das atenções e exercer domínio absoluto sobre os outros. Esqueceu-se que Jesus ensinou que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Rejeição à autoridade apostólica. Diótrefes não aceitava a autoridade de João, mesmo sendo este um dos discípulos mais próximos de Jesus. Esse comportamento reflete a falta de submissão às lideranças espirituais estabelecidas por Deus. Difamação e calúnias. Ele usava palavras maldosas contra João e outros irmãos, mostrando um coração cheio de inveja e contenda. A Bíblia nos alerta contra a língua que divide. Provérbios 6, versículos 16 ao 19. Proibição de hospitalidade. Ele impedia os membros da igreja de receberem outros irmãos em Cristo, o que era contrário ao espírito de comunhão e acolhimento cristão. Quem insistisse em ajudar era expulso da igreja. Por que Diótrefes é um exemplo negativo? Diótrefes reflete o obreiro que destrói a unidade da igreja. Ao buscar destaque, ele atrapalhava a obra de Deus. Seu exemplo mostra o que acontece quando um líder coloca seus interesses acima dos interesses do reino. Na mesma carta, João menciona Gaio, um exemplo de hospitalidade e fidelidade. Isso reforça que Diótrefes não era um padrão a ser seguido. Cuidado com a síndrome de Diótrefe. Igrejas modernas também enfrentam líderes ou obreiros que buscam status, rejeitam correção e preferem dividir a congregação. Isso pode destruir comunidades inteiras. Sinais de alerta em um obreiro. Desejo exagerado por controle. Falta de submissão às autoridades espirituais. Comportamento de isolamento ou exclusão de outros irmãos. Já viu aquela pessoa que faz de tudo para tomar o microfone e comandar a reunião? Ou aquele líder que nunca ouve os outros? Pode ser um reflexo de Diótrefes. O que a Bíblia nos ensina a fazer? Confrontar com amor, mas com firmeza. João disse que iria confrontar Diótrefes pessoalmente. Isso nos ensina que líderes problemáticos devem ser corrigidos antes que causem mais danos. Em vez de buscar a primazia, o obreiro deve buscar servir, como Jesus lavou os pés dos discípulos. Diótrefes é um alerta vivo para nossas igrejas. Ele mostra o perigo de colocar o ego acima do reino de Deus. Se você percebe algum sinal de Diótrefes em sua igreja ou em si mesmo, é hora de mudar. Lembre-se, a igreja não precisa de estrelas, precisa de servos. E agora, me conta, você já encontrou alguém com atitudes parecidas? Ou já viu os estragos que isso pode causar? Escreve aqui nos comentários. Não deixe sua igreja ser dominada por um Diótrefes. Salva esse vídeo e compartilha com a sua liderança. Vamos construir igrejas saudáveis juntos.